Eu perdi muito dinheiro quando eu comecei a investir. Mas sabe por que eu perdi muito dinheiro? Porque eu não sabia o básico. Muita gente começa a investir sem saber o básico. Pensa assim, primeiro eu invisto, depois eu aprendo. E aí é que está os grandes tombos na internet e na educação financeira. Olá amigos, eu sou Augusto Fernandes e te ensino a investir com segurança e inteligência para que você possa multiplicar o seu patrimônio. Principalmente te ensinando o básico, a coisa mais simples. Eu fiz essa reflexão durante o dia de hoje, da enquete de ontem, que a grande maioria respondeu, que algumas pessoas responderam e não sabiam não que era corretora financeira, uma coisa tão óbvia para alguns e um universo tão distante para outros. E eu fui voltar ao meu início, há mais de 20 anos atrás, e aí eu disse, realmente eu também não sabia o que era corretora. Naquela época eram mais raras ainda, mas hoje, com a democratização dos investimentos, é mais comum, todo mundo até ouve, mas não sabe muito bem o que é uma corretora, o que faz uma corretora, para que serve, qual que é o custo. Hoje eu fiz algumas postagens aqui no Instagram, você que está assistindo pelo YouTube no outro dia, eu estou fazendo essa live hoje no dia 8 de março, saúdo aqui todas as mulheres, como eu já passei o dia falando com as mulheres, já fiz várias apresentações, a palestra, já fiz vários pitches aqui no escritório. 8 de março às 21h47. Então você que vai assistir ainda hoje ou está assistindo ao vivo, um feliz Dia das Mulheres na nossa singela homenagem. Hoje a gente distribuiu rosa, teve café, aquela coisa toda, falatório, que é importante. E eu até fiz um vídeo no meu outro perfil falando justamente sobre a questão da mulher. Então, gente, eu fiz essa retrospectiva porque fiquei surpreso com as respostas da enquete de ontem. Porque que algumas pessoas não sabem o que é corretora, eu também não sabia. E aí eu fui fazer justamente essa reengenharia. Por isso que no início, muitos investidores, eu perdi dinheiro por não entender. Por que eu perdi dinheiro? Vendi na baixa e comprei na alta. E uma outra época achei que estava ganhando muito dinheiro, lógico, nos melhores anos da bolsa, que multiplicava as ações por 10 vezes mais rapidamente. Todo mundo é gênio no Blue Market, né? Que é uma expressão, e eu vou falar hoje aqui muitas expressões do mercado financeiro. No Blue Market todo mundo é gênio, difícil ser gênio é no urso, né? E tem uma expressão em inglês, bear market, né? Que é dos ursos. Então, aí sim é difícil ter genialidade. Então, vamos começar pelo básico. As corretoras de valores são instituições financeiras. Eu gosto de dizer assim, são uma espécie de banco, mas é um banco diferenciado. Lá você vai ter acesso a diversos produtos. E hoje, cada vez mais, a gente estuda, vai descobrindo e tal. Hoje eu fui descobrir há pouco tempo, o ano passado, e é o assunto que eu mais estudo no momento, operações estruturadas e opções. Isso não está acessível ao grande público. E é justamente onde se ganha muito dinheiro na renda variável, nas corretoras. Faz opções, operações estruturadas em criptomoedas, que se rende até 140% no espaço-tempo muito curto. Então, mas isso não é o assunto para essa live, porque senão vai confundir muito a cabeça dos iniciantes. Mas a gente vai abordar esse tema aqui também. Então, o que é? Começando do básico. O que é uma corretora de valores? É uma instituição financeira, como qualquer outra. Alguns são bancos, outros não. São só instituições financeiras que compram e vendem títulos, valores mobiliários, ações, fundos imobiliários, títulos públicos, entre outros papéis e ativos financeiros. Agora, o papel da corretora é mostrar aos interessados em investir o melhor ativo. E aqui vem outro aprendizado, depois de 25 anos, gente, aplicando, trabalhando, estudando mercado financeiro, estudando essa questão do investimento. Eu vi o que a gente lê nos livros, que a gente vê o que diz os grandes nomes dos investidores lá fora do país, mas é grande sério. A corretora e o banco, os corretores e os gerentes, os home brokers, e é outra expressão do mercado financeiro, home broker pode ser tanto a pessoa que opera quanto a plataforma. Então,
só vão oferecer os produtos que são mais interessantes para as corretoras. Os que têm mais taxa, que são mais rentáveis, que têm operações, que tem taxa e retaxa, recompra, alocação, todos esses termos. Então, continua a mesma coisa. O gerente de banco, ele vai muitas vezes investir o que é melhor para o banco. Então, a perguntinha é, toda vez que o seu home broker, toda vez que o seu corretor lhe der corretor de valores, lhe der uma sugestão, você pergunta assim, tá, na sua carteira, quanto você tem desse ativo que você está me oferecendo? Você quebra as pernas de qualquer corretor, de qualquer gerente. É muito comum o iniciante, o neófito, ele ir no banco e o banco diz assim, compra aqui como que se chama, um título de capitalização. É uma poupança forçada. Pergunte se ele tem título de capitalização, que é o pior tipo de investimento que possa ter. Um CDB a 90%, a 80% do CDI, só dá 110 se ficar no todo o prazo. Se você tirar antes, você vai perder mais do que o seu original. E pouca gente sabe. Eu cometi esse erro quando a Selic estava em 2% há 3 anos atrás, no início da pandemia. Selic estava um pouco mais de 3 anos atrás, a Selic estava 2%. Entrei no pré-fixado, sem prestar atenção às cláusulas e às condições lá. Quando fui tentar retirar o dinheiro, menos do que eu tinha aplicado numa renda fixa, porque não tinha esperado, era IPCA mais 10, não tinha esperado o final do prazo, ia retirar menos do que o valor que eu apliquei. Então, muitos de nós, eu cometi muitos erros, por não entender como que uma corretora funciona, qual que é o macete da corretora, no linguajar comum, como que são as operações. Então, nesta live, se você quer entender, eu vou te dizer muita coisa. Para com essa história de pensar qual que é a melhor corretora. Tem alguns critérios. Tem gente que se afiniza com a XP. Eu vim descobrir há pouco tempo a questão da XP, por exemplo. Hoje até para um aluno, acabei dando uma informação apressadamente, porque o Home Broker, que é a plataforma de venda e compra de ações da XP, ele já deixa default. Default é a expressão que a gente usa para padrão em inglês, em português. Ele já deixa default um lote de 100 ações. Ele deixa padrão. Ele não deixa você comprar menos ação no padrão default. Por quê? Porque já te já te induz a gastar mais, a comprar mais. Nem sempre você quer comprar um lote de 100 ações. Você quer comprar uma ação. Todo mundo fala lá, faça um investimento a partir de R$ 1,90, R$ 1,80. Se você não tiver esse macete, aí você olha lá no home broker da XP, por exemplo, você não consegue. Aí o que acontece? E aí eu vou te ensinar um truque. Toda fração, toda ação que termina com a letra F, depois eu vou falar, amanhã acho que eu vou falar sobre só entender uma ação, o que é ação, as letrinhas, o que quer dizer e tal. Vamos lá. Vou dizer só essa hoje. Toda ação que termina com a letra F, quer dizer que ali é uma fração da ação. Não é a ação pura, é uma fração dela. Uma fração. A letra F de fração quer dizer uma ação, uma fração da ação. Então, se você quer comprar uma fração de uma ação, você pode botar o símbolo DAS3 e bota um F no final, você vai comprar uma fração. Assim, o home broker, por exemplo, da própria XP e de outras corretoras, como a Rico XP, que acaba são irmãs, primas, né? Se você não colocar o F, ele já traz default, você não muda. Outras corretoras não, deixa 0 e você coloca 1, 2, 3, 4, como a Toro, como a Modal, como a Invest, eu vou dizer aqui mais de 10 corretoras. Então é importante para você não perder dinheiro, para você não gastar mais, não gastar com corretagem, já aprende esse truque aí. Por que isso é importante, gente? Eu vinha me questionando, porque exatamente isso, se você não aprende os fundamentos antes, você vai perder dinheiro. Aconteceu isso comigo. Eu primeiro fui investir, depois fui perdendo dinheiro, e hoje eu estudo mais detidamente os fundamentos, análise gráfica, análise estatística, análise fundamental, a profundeza, entender uma valorização, EBITDA, entender tudo isso de um ativo financeiro, sabe, fazer diversas análises para que você compre sabendo que está comprando, entenda o tempo que possa ficar com aquilo, aprender hoje, como a gente está estudando, as operações estruturadas, que não é um troço de montar fácil, mesmo no Profit Fit,
que são plataformas, tá certo? Então vamos lá, tá um pouco alto aqui o nível para o inicial que eu quero falar aqui. Vamos focar na questão da corretora. O que tem que ter uma boa corretora? Primeiro, obrigatoriamente, CVM, que ela tem que ter comissão de valores imobiliários, ela tem que ter registro na comissão de valores imobiliários e tem que ter histórico. Se ela não tiver, não é uma corretora que você... Por que as pessoas caem em day traders, compras de ativos, bota tanto, sai tanto do outro lado, que não existe isso na renda variável? Expliquei isso nos posts, está aqui no perfil. Por que algumas pessoas caem em golpes e pirâmides? Porque a primeira coisa que não certifica, por exemplo, meu amigo, o seu investimento aí, a sua corretora, a sua empresa, ela é registrada na CVM, pronto. Disso você já foge de muitos golpes. Já evitaria dor de cabeça, a perda de dinheiro de centenas de milhares de pessoas. Porque muitas pessoas botam dinheiro numa promessa fictícia, dizendo assim, eu vou botar 2.000, vai sair 10.000 do outro lado. Em renda variável, isso não existe. Então a perguntinha, qual é? A primeira perguntinha, tem CVM? Amigo, qual que é o CVM da sua corretora, da sua empresa? Aí você entra lá no site da CVM, consulta o seu registro, se o número bate, ok, beleza, teve CVM, já em tese, já tem um passo para ser seguro. Tem um bom histórico, a corretora tem um bom histórico, quanto que ela tem em ativo, quanto que ela tem alocada lá no seu capital, tá? Taxas e custos, isso é fundamental, porque por isso que vai ser melhor para você. Por exemplo, eu aprendi recentemente que a Edmond tem uma outra plataforma de serviço gratuito que você pode migrar, que até 3 corretagens por mês é de graça. Se não, você paga $2,50 por cada operação, mesmo você comprando um pouquinho, uma fração de ação lá americana. Percebe como isso economiza dinheiro? Aí tem gente que compra pouquinho, vai pagando e não percebe. Poderia juntar um pouquinho a cada 10 dias, fazer 3 operações e não pagar nada de corretagem. E você está aprendendo esse truque aqui de graça, que vai te economizar dinheiro. Pergunta, nos cursos que tem, te ensinam isso? Não. Ensinar alguém a abrir uma conta na corretora, isso é simples, gente. Qualquer passo a passo que você bota aí no Google te ensina. Saber a estratégia primeiro para economizar dinheiro no investimento, segundo para rentabilizar o teu dinheiro da melhor forma. Isso é importante. Saber terceiro ponto, a plataforma de investimento. Você disponibiliza facilidade de uso, qualidade, é fácil, é intuitivo, te possibilita você ter decisões fáceis, intuitivas. Se isso acontece, você interage bem com a plataforma, então a corretora é boa, você se adapta. Tem gente que se adapta. Eu, por exemplo, eu gosto do home break da XP, mas não me atrai muito. Já a Toro não é uma corretora top, tão famosa e tal, já me familiarizo, gosto, acho muito fácil a sua operacionalização. A Modal é bonita, rica, tem conteúdo, Modal Mais, tem conteúdo, assim, é a mais top de todas. Para mim, assim, é a mais top de todas, de conhecimento, de conteúdo e tal, mas para mim não é fácil a sua plataforma, o seu home broker de comprar, acessar pelo aplicativo ou pela plataforma. Não é intuitivo. Percebe? Eu dei 3 exemplos. A maior de todas, pouca gente sabe, por exemplo, a XP tem 1.300 bilhões sob custódia. 1 trilhão, é mais do que o PIB de muitos países por aí, né? 1.300 bilhões em custódia, por isso que ela é maior. Isso sem botar a Rico e a Itaú Corretora, que também faz parte do mesmo grupo. E só a XP. Tem diversidade de produtos, nem toda corretora, por exemplo, a XP, agora que ela está oferecendo o Global Mundo, que é para investir lá fora, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo que tenha o perfil aprovado. Não é para todo mundo, ela começou agora. Já a Evony oferece isso há muito tempo, investir lá fora, que em corretoras você tem acesso a várias plataformas de investimentos do mundo inteiro.
E aí é que começa a brincadeira, você ganhar dinheiro nessa questão. E atendimento ao cliente, tem corretora que é super rápida, a Modal é super rápido. A Toro nunca precisei usar, mas também às vezes que eu precisei é rápido. A XP, se você não tiver um bom corretor, não é, ela é gigante, então o tempo é outro. Tá? Então esses 5 pontos, gente, que eu já dei aqui vários truques para você evitar perda de dinheiro, como eu já perdi, e já te disse aqui vários pontos para você poder valorizar o seu dinheiro e investir melhor e ganhar dinheiro nessa questão. Tem que ter CVM, analisar as taxas e os custos, se a plataforma de investimento você se adapta, se tem diversidade de produtos, Brasil e fora, mesmo aqui no Brasil, tem empresas que não oferecem ETF, BDR, COI, e muita gente não sabe o que é isso, a gente vai explicar o que é. E atendimento ao cliente. Mas vamos outro lado. Muita gente comete esses 6 erros que eu vou dizer aqui. Eu também já cometi, já perdi dinheiro por isso que muita gente fala assim, a Bolsa de Valores é um cassino, é só para comer o dinheiro dos outros. Olha as crenças. Por que diz essas crenças? Porque perdem dinheiro por não saber os fundamentos, a base. E a base, gente, é importante estudar. Muita gente perde dinheiro com corretor ou com investimento em bolsas de valores ou renda variável. Primeiro, porque não pesquisa o suficiente. Acaba escolhendo a primeira corretora, não olha se tem CVM, ou indicação de amigo, de familiar, e não é o suficiente, e não tem opções suficientes, e passa disponível no mercado, e passa a não pesquisar. Existem 10 grandes corretoras credenciadas, com estruturas e tal, e muita gente nem pesquisa. Dá um Google, quais são as 10 maiores corretoras do Brasil? Quais são as 7 maiores corretoras do Brasil? Quais são os produtos que oferecem? Então você vai perceber isso. Muita gente perde dinheiro e erra na escolha da corretora porque também não considera as taxas. Acabei de dizer meu erro na Evony. Foi uma simples mudança de perfil gratuito que me fez economizar 3 taxas de corretagem em compra de ativo. Então, algumas corretoras cobram taxas elevadas, às vezes, algumas cobram até percentuais, outros cobram percentuais fixos. É importante você escolher baseado nos custos. Será que a minha corretora aqui vai... Como é que é a taxa de corretagem? Tem corretora que é taxa de corretagem 0. Então, perceba. Tem corretora, olha outro macete, que na compra da ação, se você mandar a ordem pela corretora, ela te cobra. Se você faz a ordem manual, a ordem, gente, só para você entender, a ordem é a efetivação da compra do ativo. Chama-se ordem. Quando você mandar a ordem para comprar um ativo financeiro, isso chama-se ordem. Então é a efetivação da compra de um ativo. Então olha outro truque, outra dica que ninguém vai te ensinar. Quando você faz essa ordem manual, ou seja, operando no seu próprio home broker, e algumas corretoras têm a opção enviar a ordem, fazer manual. Poucas corretoras, as claras, fazem isso. Quando você faz manual, a corretagem sempre é 0. Não importa quantas você faça, a depender do seu pacote, a depender, mas 90% de algumas corretoras, a corretagem é 0 quando a ordem é manual. Ou seja, feita pelo próprio investidor. Entende por que você tem que aprender a investir por conta própria? Entende isso? Então esse truque é de graça e vai te economizar milhares de reais ao longo da tua vida como investidor. Ignorar a qualidade da plataforma. Tem plataforma que trava, cai, falha, não mostra os dados, você fica aperreado porque uma hora o investimento está ali, uma hora não está. Então tem que olhar a qualidade da plataforma. Do contrário, é erro, e erro no mundo do investimento é prejuízo. Quarto erro, não verificar a segurança da plataforma. Hoje, por exemplo, no blockchain, a segurança hoje nas criptomoedas, a segurança é o blockchain. Né? Então, algumas pessoas não olham se tem CVM, não olham o histórico, não olham a segurança, não olham no reclame aqui daquela corretora. Outra coisa, não considerar a diversidade dos produtos. É outro erro. Às vezes tem que ter 10 corretoras. Não, às vezes 2 corretoras, ou no máximo 3, é o suficiente para você ter 3 tipos de carteiras. Uma carteira no exterior, uma carteira a longo prazo, uma carteira de curto prazo. Para você ter uma carteira de opções, uma carteira com bolsas. A depender da tua estratégia, do teu jogo, a gente vai falar isso
mais à frente, mas o atendimento ao cliente, a diversidade dos produtos, ela é fundamental. Sexto ponto muita gente perde dinheiro e erra porque não observa o atendimento do cliente. E isso também é importante na hora de você escolher a sua corretora. Vamos lá. Agora eu queria dizer umas dicas importantes que eu selecionei aqui para te passar 7 dicas importantes nesse negócio de corretora de valores para que você não perca dinheiro quando começar. Como eu perdi dinheiro no começo e eu estou te entregando a minha experiência de graça aqui nessa live, o que eu cobro na mentoria. Tem gente que paga 600, 1.200 reais por uma aula comigo e eu estou te dando isso aqui de graça. E eu já perdi dinheiro. Eu me lembro que uma vez eu perdi 20 mil no ativo por não ter o momento certo da saída. Então é importante isso lá em 2014, 2013, quando estava começando mais ativamente na renda variável. Vamos lá. Gente, é impossível você começar a investir se você não definir um objetivo. Sabe por quê? Hoje eu expliquei isso para um aluno. Porque se você não tiver um objetivo emocional e um objetivo racional, você cai na primeira cilada. Qual é? Aperreou, você vai lá na sua continha de investimento, e tira o seu dinheirinho. E isso é um erro. Você investe, tira, investe, tira. Qual é o seu resultado disso? Você nunca vai ter dinheiro acumulado. Nunca vai ter uma fortuna acumulada. Dinheiro é igual planta. Tá vendo essa plantinha aqui? E ela é a planta do dinheiro, tá, gente? São supersticiosos não, talvez só um pouquinho. A planta do dinheiro, olha o significado. Então, dinheiro é igual uma planta como essa. Você tem que regar todo dia, tem que regar sempre. A minha água não está ali. Tem que regar sempre para que ele possa florescer, multiplicar. Se você não regar, ele não vai cair. Então, se você tem que definir um objetivo financeiro, um objetivo com razões emocionais e razões lógicas. Emocionais para quê? Por exemplo, tem mães ou pais assim, isso aqui é para o ABC do meu filho. Não tiro esse dinheiro do nada. Essa poupança, às vezes até poupança mesmo, ativo financeiro, é do meu filho, do meu sobrinho, da minha sobrinha. Então eu não tiro por dinheiro nenhum. Um motivo emocional, um objetivo financeiro emocional. Outro racional, não, eu estou poupando porque na minha velhice eu quero ter conforto. E esse deveria ser o nosso principal por que a gente só se preocupa quando está com 50, 60 ou quando chega lá 70 anos? Muita gente chega na porta do INSS, bate lá a portinha do INSS, estou com 65, 70 anos, quero me aposentar. Aí vem a burocracia e morre e não se aposenta. Às vezes morre em petição de miséria e não se aposenta. E não se iluda, gente. Muito brasileiro é iludido com isso. Acha que a aposentadoria está na garantia no governo. Sabe quem é que tem que se garantir? Você. Você tem que se garantir por você mesmo. Esquece essa história de que vai vir um salvador da pátria e vai te salvar. Esquece. INSS, talvez se você se aposentar, nem vai existir mais. Talvez. Não tem, porque tem que entrar muita gente no bar. Isso é uma pirâmide financeira. Tem que entrar muita gente na base para sustentar os que estão lá em cima, que não estão mais contribuindo. Por que numa reforma aí, uma das reformas de aposentadoria, o aposentado voltou a contribuir? Porque senão a pirâmide não se sustenta. Isso é uma pirâmide financeira claríssima, que fatalmente, se você tira a base numa pirâmide, o que é que faz? Cai, como qualquer coisa. Então perceba, se você sair daqui com essa ideia, puxa, então quer dizer que eu nem tenho certeza absoluta que eu vou me aposentar, tão pouco um salário vai dar para sustentar a minha vida, então você começar a pensar o seu futuro financeiro hoje, tá bom? Conheça o seu perfil. Isso é a coisa mais simples, mais básica, mas muita gente perde dinheiro por isso, por não conhecer o seu perfil, não saber a sua tolerância ao risco, não saber se você é investidor de longo prazo, de curto prazo, de médio prazo. Então, conhecer o seu perfil, se ele é moderado, se ele tem uma tolerância a risco, se ele é alinhado com as suas expectativas, com o seu objetivo. Então, conhecer o perfil é a primeira pergunta que as corretoras vão te fazer. Faz umas 10 perguntas para saber se você
conservador, moderado ou agressivo, que é a questão básica. Aqui no Instagram tem um post onde eu explico cada um mais detalhado sobre isso. A postagem é Conheça o Seu Perfil. O terceiro ponto que fez muita gente perder dinheiro, eu perdi dinheiro por isso, não saber os produtos financeiros, como eu falei agora. Vocês acham que opções que as pessoas operam há 50 anos no mercado financeiro, operações estruturadas, isso chega ao grande público? Se apenas 1% da população brasileira investe em corretora de valores, 1%, gente, 1%. Por que vocês acham que só 1% é rico no Brasil e no mundo? Porque só 1% conhece isso. Eu estou te entregando isso de graça, então percebe isso. Não conhece todos os produtos. Eu vim descobrir opções e operações estruturadas há pouco tempo. É onde está a mágica do mercado financeiro. Primeiro, ações, a gente vai dar ações buy hold, é uma expressão no mercado financeiro que é compradores a longo prazo, né? Você se torna sócio da ação, saber quais são os melhores segmentos para comprar, como analisar um ativo. Por exemplo, na filosofia do Bassi, que é o maior investidor brasileiro da Bolsa, o cara ganha por dia, anota esse número aí. O Bassi, que é um bilionário brasileiro, um velhinho simpático pra caramba, que anda de metrô em São Paulo. Depois que ele ficou mais famoso, está mais resguardado. Mas vamos lá. Ele ganha por dia R$1,5 milhão só em dividendo, por dia. Jogador de futebol, estrela famosa, não ganha isso. Por dia. O cara tem 60 anos de investimento. É isso que é a mágica dos juros compostos, dividendo, investir para aposentadoria. Por exemplo, a filosofia do Bassi detesta empresa de varejo. Por quê? Porque as empresas de varejo fatalmente quebram. Via Varejo, Ricardo Eletro, as grandes do ano passado, máquina de vendas. E aqui no Ceará a gente tem exemplos de vários. Mesbla, Ronce, Rabelo, por aí vai. Então, o Bassi e as varejo, tem gente que ama. Por exemplo, o pessoal da Black, de um fundo de investimento, como é como é o nome do analista principal, meu Deus, o Bredas, que é um gênio. O Bredas, eu assisti uma palestra com o Bredas, que é um negócio fantástico. Foi ele que me abriu a visão para a renda variável há uns 10 anos atrás. Mas ele é um gênio. Mas ele ama o varejo, por exemplo. Ganhou muito dinheiro na Magazine Luiza. Quando a ação saiu de R$1 para R$600. Olha o ganho disso, gente. A ação começou com R$1 e pouco. Chegou a R$600. Olha o tanto de ganho. Guarda uma ação dessa por 10 anos e você vende. E aqui está a mágica. Uma ação. Esses caras não têm uma ação. Eles têm milhares e milhões de ações. Por isso, o lucro deles é milhões, bilhões de reais. Entende esse jogo que é tempo, conhecimento e persistência e disciplina é que te vai deixar rico. E você precisa de uma corretora de valores para entrar nesse mundo. Tá? Outra coisa, outro erro. As pessoas verificam o histórico da rentabilidade. Quando vai investir em fundo. Esse fundo, por exemplo, o Black mesmo, eu cometi esse erro há 10 anos atrás. E o Bredas é muito claro no pitch dele. Mas eu cometi esse erro. O Black rendeu nos últimos... O Black é o fundo de investimento do Bredas. Rendeu nos últimos 10 anos 1.200%. Só que tem ano que ele cai 300%. Percebe? Então, se você... ele diz assim, olha, qual é o segredo? É a média em 10 anos. No mínimo isso, a média em 10 anos. Em matéria de investimento, a gente fala 10 anos é curto prazo. Quando você vai fazer uma indústria, quando você vai fazer uma empresa, quando você vai fazer um negócio, quando você vai fazer se tornar ação, 10 anos é o curto prazo. 20 anos é o médio prazo. 30 anos é o longo prazo. No mínimo 30 anos. Longo prazo para investidor raiz, não existe essa classificação, tá, gente? Estou aqui colocando. É no mínimo 50 anos. É no mínimo 50 anos. Se você tem 20, você está no ótimo momento para começar. Com 70, você certamente estará milionário. Se você tem 30, dependendo da estratégia, você também está no ótimo momento para começar. De repente, aos 70, você está milionário também. Agora, se você tem 40,
você também está no ótimo momento para começar. Dependendo da estratégia, você pode estar aos 70 milionários. Percebe? Então, a estratégia, o tempo, a disciplina e o conhecimento é o que vai te deixar rico. E aqui a gente está te falando. O outro item, o outro erro, as pessoas não olhar a diversidade, a diversificação, não saber das taxas e principalmente verificar a qualidade da corretora. Vou te dizer, como eu prometi, as 10 maiores corretoras do Brasil para que você tenha segurança em escolher. Primeiro, como eu te disse, é a XP. A XP é a maior, imbatível, 1 trilhão e 350 milhões de dólares ela tem sobre o seu portfólio. Então, porque é outro medo que as pessoas têm. Se eu investir numa corretora, que tem a CVM, que tem a segurança, que tem histórico, percebe isso, tá? E, por exemplo, se a XP quebrar, eu perco meu dinheiro? Não, você não perde o seu dinheiro. O seu dinheiro está vinculado ao seu CPF. A corretora que você tem, ela tem a custódia do seu dinheiro. Esse é o termo técnico. A custódia, a guarda do seu dinheiro. Mas o seu dinheiro está vinculado ao seu CPF. Onde está registrado isso? Na Bolsa de Valores brasileira, na B3, ok? Então você não perde o seu dinheiro, mesmo que a corretora venha à falência. Uma empresa de 1 trilhão e 350 milhões de capital é um tanto quanto mais, mas é possível quebrar. Modal mais, e olha, as ações da XP caíram drasticamente, mas olha o capital que a empresa tem sob custódia. Modal mais é a segunda maior, eu tenho nela 444 bilhões, mas não chega nem aos pés da maior, que é a XP. Banco do Brasil tem uma corretora, tem 36 bilhões sobre custódia. O BTG Pactual é uma corretora fantástica, conhecida, estruturada, é a quarta maior. Itaú Corretora, também muito conhecida, e é dona da XP em 50%. O Santander Corretora também tem vínculo com a Toro. É importante você saber o vínculo das empresas. Em matéria de investimento, eu expliquei isso em outra live, saber o vínculo das empresas também é legal. Vai te economizar dinheiro e vai te evitar você ter prejuízo. Rico Investimentos, que está vinculado ao Itaú, e a XP. A Rico são 3 empresas, são primas, uma dona da outra. Claro que a maior é o Itaú, que é dona das duas. Tem 18 bilhões, que é do primo rico, o Thiago, muito conhecido. A Clear Corretora é a 8ª, tem 13,5 bilhões sobre sua custódia. A Nubank é uma corretora, tá? Tem 10,8 bilhões sob custódia, em um banco que veio democratizar aí a abertura de contas sem custo. E a Terra Investimentos é a 10ª maior. Então, dessas 10, você pode escolher qualquer uma, são seguras. Tem outras, né? Tem outra, a Toro não está aqui, tem a Evony não está aqui. Então, tem outras corretoras também muito conhecidas, mas não está aqui, não são as 10 maiores, mas são seguras também investir nelas. Quais os principais produtos financeiros que as corretoras oferecem? Primeiro é a ação. Eu já falei da fração de ação com F. Ação. O que é uma ação, gente? É um título. Antigamente era um diploma que você recebia. Você já viu nos filmes. Assiste o filme Wall Street, o antigo, com Michael Douglas, você vai pirar. Se você começar a gostar desse mundo do investimento, né? Então, qualquer cinéfilo ou analista quer ser o Gordon, que é o bichão lá no filme. Então, deixa eu te dizer, a ação é a menor parcela de uma empresa. É um título, do menor parcela do capital social daquela empresa. Você, quando compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa, sócio. Mesmo que você seja sócio minoritário, não tem direito a voto, né? Mas você é sócio daquela empresa. Então, tudo aquele mundo te interessa porque você é sócio daquela empresa. E se a empresa ganha, você ganha também. São os famosos dividendos. É quando uma empresa que ela é listada na bolsa, que ela tem obrigação a cada 3 meses prestar conta com a sociedade, com a CVM, com a Bolsa de Valores, com os órgãos regulamentadores, com o Banco Central, com a Receita Federal, com todos, com a sociedade civil, com os seus sócios, com os investidores.
com o conselho societário e com a comunidade como um todo. Então elas prestam, publicam em diário oficial se elas tiveram prejuízo, se elas tiveram lucro. Se elas tiveram lucro, pagam os impostos, vão dividir o percentual do lucro para os associados. E isso se chama dividendo. O que o BACE ganha 1,5 milhão de reais por dia, porque ele ganha muito dividendo. Fundos de investimento. Se você ter ideia, a filha do BACE, que é a Luísa, a meta pessoal dela é ter 100 mil ações da BB Seguridade, que é a Previdência do Banco do Brasil. Uma ação maravilhosa, cresce bastante, custa R$ 34,00 em média, está custando agora, e isso é uma fração dessa ação, e isso é baratíssimo. Então, um investimento por R$ 34,00 a longo prazo para 10 anos, está aí e vai te deixar muito bem. Se uma mulher dessa, que é bilionária, filha de bilionário, quer ter 100 mil ações dela, e o Banco do Brasil, só para vocês saberem, eu postei isso aqui hoje, é uma das 5 empresas que nunca teve prejuízo. O Banco do Brasil, se você sabe, foi fundado por Dom João VI, né, que depois que a coroa veio para o Brasil, tem mais de 200 anos. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e é uma instituição poderosíssima. Então, investir no Banco do Brasil, na Previdência, na Previdência do Banco do Brasil, ou no próprio ação do Banco do Brasil, que está num excelente momento de compra. Existe um indicador que diz que é um excelente momento de compra, agora, esse tempo, o Banco do Brasil. Lembrando, estou falando, isso foi hoje, uma análise de hoje. Eu converso por dia por 3 analistas, gente, de várias corretoras, analistas técnicos, e eu vou aprendendo com eles também. 8 de março, né? Estou te dizendo essa dica hoje. Fundos de investimentos, existem vários. Fundos sempre são variáveis, mais agressivos, com mais concentração na bolsa, com menos concentração, onde eles alocam. Então, os fundos têm vários. Fundos, os mais diversos de investimento, você tem acesso nas corretoras. Tesouro Direto, que eu tenho falado muito aqui, tem vários posts de Tesouro Direto aqui no Instagram, você pode ver, né, e dou uma sugestão do pré-fixado, R$ 33,00 de 10 anos, faço lá simulações de R$ 30,00, simulação de 60, de 100 e de 150, tem lá. CDB, Certificado de Depósito Bancário, pouca gente sabe o que é isso, né? Selic, CDB, CDI, tal. O CDB é um certificado de depósito bancário. É o dinheiro que os bancos se emprestam entre eles. E eles criaram essa taxa e monetizam, né, os investidores que investem nesse contexto, em CDBs, em certificados de depósito bancário, com essa taxa. Debêntures, que pouca gente sabe o que são títulos, né, emitidos pelas empresas para captar recursos, seja para o agro, seja para financiamento de mercado, para índice, para várias coisas. Chama-se debêntures. COI, que poucas corretoras, algumas têm, outras não têm. COI, pouca gente sabe o que é isso, mas dá para ganhar muito dinheiro. O certificado de operações estruturadas, né, um pouco mais complicadinho essa modalidade de investimento, mas lá algumas corretoras têm, a Modal tem, XP tem, tantas outras têm, tá? Esses são os tipos mais comuns. Você viu que a medida foi de ação até o COI, e vai agravando. Agora eu queria te dizer também alguns aspectos que você tem que considerar importante. Eu já falei da plataforma, da diversidade, dos preços competitivos, né, das taxas, corretagem. Atenta para isso, tá? Do atendimento e da segurança e da transparência. Eu queria também deixar, para poder a gente encerrar, outros derivativos, só para você ter uma noção que são muitos produtos, né? Outros, os derivativos, que são contratos financeiros, os ETFs, que vem dessa sigla em inglês, Exchange Trade Funds, que fundos, né? Que quer dizer variações dos índices da Bovespa e do XP500. O CRI e o CRA, que são duas siglas que as pessoas CRI-CRA, né? Que são também espécies de investimentos para variáveis, que investe. O I é de imóveis, o A é de agronegócio. Pronto, é onde os bancos pegam os dinheiros, os corretores pegam dinheiro para investir no agronegócio, e se o agro, os imóveis estiverem rendendo bem no Brasil, diferente dos FIIs, eles te remuneram, né? Isso chama certificados recebíveis imobiliários, certificados recebíveis agronegócio. Por isso que é importante saber as siglas, fundos imobiliários,
que são os queridinhos. Eu tenho medo, aqui é um medo pessoal, tá, gente? Existe um princípio dos grandes nomes da Bolsa, que meus livros estão aqui, e outros ali, mas tem os grandes nomes como Graham, Warren Buffett, Charlie Munger, Howard, são os nomes, os caras que criaram as teorias aí mais interessantes, os grandes nomes mesmo. Diz uma coisa assim, ó, quando muita gente está falando de um ativo e está dizendo que é moleza ganhar nesse ativo, e é o que está acontecendo hoje com os fundos imobiliários, é possivelmente um sinal de bolsa. O Morgan House, da Psicologia do Dinheiro, ele fala justamente isso num dos capítulos lá. Então toma cautela, como alguém que diz assim, esse fundo imobiliário é moleza ganhar dinheiro com ele. Calma, gente, calma. Não tem nada moleza em investimento, não tem. Mesmo longo, curto, médio prazo, não tem. Dá um trabalhinho. Então, por exemplo, agora a gente está vendo, tem fundo. Hoje, o segundo fundo anunciando que teve um calotezinho nos aluguéis. Então, tenha cautela quanto a isso. Então, o fundo imobiliário certifica quais são os sócios, quais são as empresas ligadas, de onde que é galpão logístico, é shopping, é imóvel de escritório. Então, analisa bem, vê qual que é a onda antes de investir. Previdência privada já foi um queridinho há uns 20 anos atrás, eu já caí nesse mito, mas hoje, gente, não está rendendo nada. Já foi uma maravilha a previdência privada, mas hoje está caindo a rentabilidade da previdência privada. Então, por isso que você tem que aprender a investir por si só. Mesmo a previdência 2023 não está sendo um ano bom para a previdência privada. Os 2 primeiros meses, e com a queda da Americana, atingiu em cheio os fundos de previdência privada. É um efeito dominó, tá? Então, vários outros ativos. Eu queria te deixar essas questões, né? Eu poderia falar aqui algumas expressões, mas eu vou deixar os jargões para outra, né? Para não ficar muito complexa aqui a nossa live. Tem alguns jargões de operações que é interessante, e esses nomes mudam conforme operação diamante, borboleta, condor, então conforme região, mas isso é um pouco mais complicado, eu vou falar em outra live. Strand, Slider, são alguns termos mais, do jargão das corretoras de valores, mas é um pouco mais aprofundado, e eu vou te dizer isso numa outra live. Home broker é a plataforma ou corretor. Spread é o espaço entre um investimento hoje e onde você é monetizado. Outros jargões mais complicadinhos eu vou te dizer depois, tá bom? Tá, de uma forma geral, eu disse bastante coisas interessantes na live de hoje, mas eu queria que você ficasse ciente disso. Dá para ganhar dinheiro, mas se você não tiver conhecimento, tempo, paciência e disciplina, você vai perder dinheiro na fácil. Por isso que eu estou te ensinando o básico hoje, os fundamentos, para que você comece a investir depois e tenha a estrutura para entender a tua estratégia financeira para que você possa ganhar dinheiro. Eu espero que você tenha gostado da nossa live, e amanhã eu vou falar um pouco mais das ações, vou explicar mais a ação propriamente dito. Eu sou Augusto Fernandes e te ensino a mudar teu futuro financeiro, a investir com segurança, com inteligência, para que você mude a sua história e o seu futuro. Até amanhã. Muito obrigado pela presença.